Nós vamos iniciar hoje o estudo da carta do apóstolo Paulo aos Hebreus. Nós sabemos que há algumas teorias que falam que esta carta não seria do apóstolo devido ao seu estilo, a forma como ela foi escrita. Mas nós participamos daquele grupo de estudiosos que pensam ser mesmo do apóstolo. Vamos tocar aí dentro desta linha de entendimento. Capítulo 1. Os amados que estão recebendo a palavra em outras cidades, por favor, nos acompanhem. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Vamos parar aí nesse ponto. O que a gente observa aqui na introdução de Hebreus é que os pensamentos, eles trazem uma certa semelhança com os ensinamentos do apóstolo João. A gente vê aqui que ele também está falando do verbo, do logos. E logo a seguir, ele diz que esse logos, esse verbo, ele encarnou em Jesus, através do qual ele fez as condições, criou as condições necessárias para que os nossos pecados pudessem ser perdoados e nós fôssemos purificados da nossa imundície espiritual. O versículo 1, ele fala que o Espírito do Senhor Deus, nos tempos que antecederam a Jesus, ele falou muitas vezes e de diversas formas àqueles que foram os pais, aos antigos, às gerações passadas, mas que naqueles dias, nos últimos tempos, disse o autor, ele nos falou através do seu Filho. Não se está aí excluindo a instrução que havia sido dada anteriormente, mas o apóstolo está dizendo que deveríamos nós estar atentos, porque naqueles dias o Senhor Deus não usou nenhum outro profeta, nenhum outro homem, por meio do qual ele falasse ao seu povo, mas ele enviou o seu Filho, para que por meio dele o próprio Deus pudesse falar com todos nós. Daí, irmãos, nós temos que examinar com muito cuidado todas as palavras e todos os ensinamentos desse Filho, de Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque a palavra dele está atualizada, não é? Atualizada. Nos tempos passados, o Senhor usou os profetas de diversas maneiras para falar com o povo de Deus, que somos nós.
Mas naqueles dias, e desde então, ele usou o seu filho para atualizar a instrução que havia sido dada nos tempos passados, de modo que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados. Era um novo tempo, uma nova fase da caminhada do mundo e dos seus habitantes e do povo que dentre eles foi escolhido para que no futuro pudesse ser a nova geração, a geração bendita, descendência de Abraão, de Isaque e de Jacó. A palavra no versículo 2, ela nos diz que o filho foi constituído herdeiro de todas as coisas. O filho foi constituído herdeiro de todas as coisas, por meio do qual foi feito também o mundo. Nós estamos falando do verbo, né, daquele logos, daquele filho que vive no Pai, na eternidade, da criação de todas as coisas por ele e depois da criação deste mundo. Toda esta obra de criação está descrita lá no Gênesis, numa forma um pouco mais simbólica, mas através desta escritura, através destes escritos, nós podemos entender com mais clareza, não só desta carta, mas também dos demais documentos do Novo Testamento. Podemos ver que agora é chegado o tempo de se compreender com maior profundidade as coisas do Senhor. Porque diante de um período em que o mundo está sendo abatido por Satanás, em que o espírito do mundo está destruindo a humanidade, e a vida das pessoas vem sendo mudada, vem sendo coberta com muitas provas, com muitos desafios, com muitas coisas que precisam ser vencidas, se nós não tivermos uma firme convicção das coisas que nós cremos, nós seremos abatidos, irmãos. Não basta apenas ter fé, é preciso, sobretudo, compreender aquilo em que se crê. E se nós não compreendermos o grande plano que Deus tem para esta humanidade, para este mundo, para este planeta, nós vamos ficar perdidos, como os homens que estão lá fora, que dizem crer num Deus que eles desconhecem, num Jesus que eles também não conhecem, nem sabem o que Jesus disse. De crentes que acreditam em pastores, em padres, em gurus, em intercessores humanos, que nada mais são do que homens pecadores, desinteressados por várias razões da verdade de Deus, que todo homem, toda mulher precisa saber. Nós precisamos saber da verdade de Deus oculta nas letras que estão nos sagrados escritos. Oculta, e precisamos de olhos de ver, de ouvidos de ouvir. Precisamos que o Espírito Santo nos dê o entendimento, senão nós não vamos chegar a um sadio entendimento da verdade revelada. E ela implica na situação de nós deixarmos de ser homens mortais para sermos deuses, porque a Escritura disse, vós sois deuses. E se ela disse que nós somos deuses, nós não podemos ter nascido da carne mortal. A alma não pode ter nascido do corpo que morre e vai para a sepultura. Se fosse assim, a alma seria mortal. E a Escritura não teria dito que nós somos deuses. E é bom entender isso. Algumas pessoas dizem, não, é que Jesus transforma você em Deus. Quando a Escritura disse, vós sois deuses, Jesus não tinha ainda vindo ao mundo. Não é mesmo? Foi lá nos Salmos que a palavra disse que nós somos deuses. Nós precisamos
entrar nesse entendimento, para que isso mude a nossa vida, para que seja possível, irmãos, que saia de nós os conceitos religiosos, tradicionais, e a teologia que até agora só andou no escuro, falando de coisas que ela pouco conhece, tentando entender as coisas do eterno, as coisas espirituais, com os olhos da carne. As coisas do Senhor só podem ser interpretadas pelo Espírito Santo. E se nós não entendermos que nós estamos em comunhão com Ele, nós não vamos compreender a Escritura. Nós vamos ler a Escritura, mas não vamos compreendê-la. Isso precisa ficar claro. Para termos uma firme convicção, quando vier aquela tempestade, quando chegar aquele dia assombroso, nós não vamos ficar desesperados como as multidões. É um tempo de nós deixarmos aquilo que fomos de lado para sermos feitos homens e mulheres com um novo perfil. Não só um novo, mas um novo e definitivo perfil. Nós vamos tomar posse da nossa cidadania celestial. Nós somos deuses, filhos do Altíssimo. Amém? Não tem nada a ver com a igreja. Preste atenção nisso, irmãos. Igreja é um outro departamento. Tomada de consciência. Em Cristo Jesus, talvez nós pudéssemos aqui usar um jogo de palavras. Em Cristo Jesus, nós vemos que aquele Filho, aquele Verbo, aquele Logos, que nele estava, na sua plenitude, mostrou para nós o resplendor da própria glória do Altíssimo e a expressa imagem da pessoa de Deus. Olha só, ele está falando aqui daquele verbo que se fez carne. Lembra lá na introdução do Evangelho segundo João? E o verbo se fez carne e veio habitar entre nós. Algumas pessoas têm dificuldade, elas querem que o verbo seja uma pessoa. Não conseguem entender que por comunhão o verbo estava com Jesus. E que eles eram uma só pessoa naquele momento. Pai, Filho e Espírito Santo. As pessoas têm dificuldade porque elas não trabalham com o conceito de comunhão, e sim com o conceito de individualidade. E Pai, Filho e Espírito Santo não são pessoas que existem separadas. Elas são uma pessoa só, manifesta de três maneiras, de três formas, para que possa haver o processo criativo. Senão, só existe Deus, só o Pai, na sua eternidade. Inquebrantável eternidade. Ninguém pode mudar a eternidade de Deus. Assim, o versículo 3 fala que este Filho que veio até nós, ele nos mostrou o resplendor da glória de Deus e a expressa imagem da sua pessoa e sustentou todas as coisas pela palavra do seu poder. Poder de quem? Do Filho ou do Pai? Do Pai, que estava no Filho. Quando Jesus era perguntado sobre a natureza da doutrina que ele professava, o que é que ele respondia? A doutrina que eu ensino não é minha, é do meu Pai. Então, o poder do Senhor para manter todas as coisas funcionando, lhe é dado por Deus, através do Verbo. Daí Jesus, Cristo, homem, Deus, e Cristo Jesus, Verbo, Jesus Cristo, homem. Unidade. É difícil entender essas coisas, irmãos. Se nós olharmos pelo ponto de vista do Espírito, não é difícil entender. Agora, se nós formos pensar que são coisas separadas, aí a gente fica meio perdido.
Poderia alguém perguntar se nós podemos ter comunhão com o Filho de Deus, com o Verbo? O que a palavra de Deus diz? Que nós podemos ter acesso a Deus por meio de Cristo. Não é Cristo o Verbo? E Jesus, Cristo, o Verbo encarnado? Está muito confuso ou está dando para entender? Está dando para entender? É que as pessoas fazem uma confusão entre Jesus Cristo e Cristo. Cristo é o Filho que habita na eternidade do Pai. E Jesus é um irmão nosso, conforme Ele mesmo ensinou, que chegou à condição de ter a comunhão plena com Cristo e com Deus. Por isso, Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor, o Messias esperado. Veja, irmãos, a grande confusão que é feita. Uns confundem Jesus Cristo com Deus. Outros, Jesus Cristo com Cristo. Fazem uma confusão. Não, Jesus Cristo é uma só pessoa. Mas a Escritura não diz isso. A Escritura diz que Ele venceu para receber de Deus essa sublime tarefa de governar este mundo. Amém? Ele venceu. A gente vai ver aqui um pouquinho mais adiante acerca dessa questão. Existem outros semelhantes a Jesus? Sim. Existe outro semelhante a Cristo? Não. Só há um Verbo, não há dois. Versículo 4. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Nós estamos aqui agora vendo a palavra falar que Jesus foi feito mais excelente do que os anjos. Ora, se ele foi feito, ele não estava com o Pai desde o princípio de todas as coisas. Porque nós sabemos que o Filho está com o Pai na eternidade do próprio Deus. Sabemos disso. Ele está falando aqui de alguém que foi feito. Não é que foi escolhido. Alguém que chegou a essa condição. Porque Deus o chamou para isso. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, ele herdou um nome mais excelente do que o nome dos anjos. Daí, ele começa aqui a mostrar como Deus se refere a Jesus. Olha só. A qual dos anjos se disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Salmo, capítulo 2, versículo 7. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Também Salmos. Segundo Samuel, capítulo 7, versículo 14. Outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, ele diz: E todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, ele diz: Faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labareda de fogo. Ele dá a ele autoridade sobre os anjos, para que os anjos possam se manifestar na criação. Faz dos teus anjos espíritos. O que quer dizer espírito? Ação, não é? Movimento, sopro. E o que é que ele diz do filho? Versículo 8. Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu
reino. O que é equidade? Equilíbrio, não é? Justiça, verdade, perfeição. Equilíbrio, justiça, verdade, perfeição e todas as demais virtudes. O que é o cetro? Não é aquele bastãozinho que os reis utilizam para reinar, que é símbolo da sua máxima autoridade sobre o reino. Então a palavra, ela está dizendo aqui que o cetro da equidade é o cetro que está no teu reino. Se nós não temos hoje essa equidade, se nós não temos hoje esse equilíbrio, essa justiça, toda essa sabedoria, todas essas virtudes que emanam do próprio Deus e do seu reino, é porque ainda Satanás faz parte da vida desse mundo. Pastor, mas tantas injustiças estão acontecendo. Algumas pessoas escrevem à rádio perguntando sobre a fome na África, os atentados que destroem a vida de pessoas de toda a idade, e guerras cruéis, sangrentas, e fugas em massa de pessoas tentando chegar em algum lugar para viver em segurança, assaltos, tragédias, assassinatos que se repetem no nosso país diariamente, em grande número, e tantas outras coisas tristes, terríveis, que estão acontecendo no nosso dia. As pessoas perguntam se Deus não está descuidado, se Deus não estaria dormindo. Outras questionam onde é que está o seu Deus, que essa é uma pergunta bem própria do Satanás. Não é? Ele faz a destruição e pergunta depois para você, por que o seu Deus não te protegeu, não cuidou de você? Nós precisamos deixar de crer conforme creem os homens comuns para entendermos o grande propósito do Senhor para esta humanidade, para este mundo, para este planeta. A Terra está atravessando um período onde o diabo está fazendo uma grande desordem. Esse período antecede a chegada do reino. E haverá muitas aflições para todas as pessoas, não só para o povo de Deus, mas também para todo o resto dessa humanidade. Só depois, quando o Senhor destruir o reino do maligno e mandar embora os seus anjos e aqueles homens que têm comunhão com ele, todos vão embora. Enquanto isso não acontecer, a paz, a tranquilidade, a equidade não será estabelecida. Mas não fiquem preocupados. Aí se não for, será. Por quê? Porque está no programa de Deus. Amém? Está no programa de Deus. A sua santa vontade já fez tudo aquilo que tem de fazer para que as coisas aconteçam segundo o seu grande plano. Vamos aguentar firmes até atravessarmos esse tempo. Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça, odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu. Mais uma vez aqui, a gente vê Deus escolhendo alguém para ungí-lo. Com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Que companheiros que é esse? Jesus tinha companheiros? Não é? Jesus tem companheiros. Os irmãos às vezes não entendem quando nós falamos que Jesus é o irmão mais velho do povo de Deus. É o irmão mais velho da família de Deus. É o primogênito. O que é o primogênito? É aquele que é primeiro. Não é o que vai à frente, não é o que veio ao mundo para abrir a porta para a gente poder entrar na casa do Senhor. Não é mesmo? Então, o Senhor,
Ele nos chama de irmãos. Ele não diz que ele é Deus. Ele não nos chama de filhos. Mas ele se coloca como se fosse irmãos nossos. E jamais, em nenhum momento, ele disse que nós não poderíamos fazer o que ele fazia. Ao contrário, ele disse: todos vós podeis fazer as obras que eu faço. Porque se o Espírito de Deus estiver em nós, nós podemos fazer todas as obras e maiores obras do que ele fez. Pelo menos é o que ele disse quando ele viveu aqui no meio de nós. Não se desentenda pelas coisas que eu estou afirmando, mas foi Jesus que falou tal coisa. Ele disse: vocês podem até fazer obras maiores do que essas. Sendo assim, nós deixamos de ser crentes pedintes dentro da igreja, mendigos da igreja, deixamos essa ideia estreita de bater na porta do Senhor para pedir comida, para pedir casa, para pedir moradia, para pedir amor, para pedir sucesso, conserto da família, para ganharmos na loteria. Outros procuram o Senhor para passar no concurso público. Não tem diferença nenhuma se você procurar o terreiro de Umbanda. Nada contra. Mas tratam mais das coisas da terra do que das coisas dos céus. Estou falando alguma coisa que não é verdade? E tem muitas igrejas que só fazem isso também. Eu não vejo diferença. Estou aqui igualando essas igrejas ao terreiro de Umbanda, que tratam das coisas mais voltadas para a vida terrena do que das coisas voltadas para a vida eterna. E nós não podemos ir atrás do Senhor para pedir coisas do mundo, irmãos. Como é que será que Deus nos ajudaria a passar no concurso público? Ele iria lá nos ajudar a fazer a prova? Vamos imaginar que Deus vai lá nos ajudar a acertar as questões. Vamos imaginar que isso seja possível? E é possível. Que Ele governe nossa mão, nossa mente, para nós passarmos no concurso público. Todo mundo quer um serviço garantido até o final da vida. Você sabe a matéria que você passou ou Deus fez você marcar as respostas para você passar? Olha, se Deus ajudou você a burlar a prova, você passou, graças a Deus. Ele ajudou você a burlar a prova, você não sabe. Está passando com a ajuda de Deus. É isso que você está fazendo? Você acha mesmo que Deus se presta a esse papel? Irmãos, nós precisamos passar no concurso público, seja ele esse ou outro concurso, em qualquer outra coisa, pelo nosso credenciamento. Nós precisamos estudar. Podemos orar a Deus e pedir as condições favoráveis, mas que Ele nos ajude a acertar. Nós temos que acertar por nós mesmos. Não é mesmo? Não vamos à casa do Senhor pedir favores terrenos para Ele, irmãos. Nós vamos à casa do Senhor para entender o mecanismo da vida, do sofrimento, das religiões. Nós vamos conhecer quais são as religiões. Nós vamos conhecer a história da igreja, os acertos e erros da igreja, os fundamentos da teologia. De onde viemos, quem nós somos e para onde nós vamos. Porque a alma, ela é eterna. Ela nasceu do sopro de Deus. Ela não foi criada por Deus. Os irmãos concordam comigo? Imaginamos que Deus criasse a alma, como Ele criou o mundo. Uma coisa criada não pode ser eterna. Alguns teólogos dizem assim, não, a alma foi criada, mas a partir do momento que ela foi criada, ela tornou-se eterna. E eu digo assim, discordo. Porque tudo que foi criado não é eterno. Então, se a nossa alma, ela é eterna e nasceu de Deus, ela precisa ter saído dentro do próprio Deus. Ele não pode ter nos criado. Ele soprou
no Adão o Espírito para que ele vivesse. Ele soprou. Nós saímos do sopro de Deus. Por isso nós somos eternos. E fomos chamados deuses. Os irmãos entendem isso? Os meninos? Uma coisa eterna não foi criada. Existe e existirá para sempre. Vamos imaginar que essa coisa eterna, esse ser eterno, em determinado momento resolveu criar o universo. Então você não pode dizer que o universo é eterno, porque o universo foi criado. Um dia o universo vai ter fim. Todas as coisas criadas um dia, não sei se daqui a alguns bilhões de anos, não sei quanto tempo, um dia ele vai ter que ter um fim. Porque ele foi criado. E nós? Nós temos que voltar para o lugar de onde nós fomos soprados. Senão nós não somos deuses. Se fomos criados, nós não podemos ser deuses. Amém? Olha como é complexa a interpretação. Ainda podemos falar do inferno eterno, que algumas pessoas falam, que é eterno, porque está escrito na Bíblia. Sim, está escrito em português, mas em hebraico a palavra eternidade não significa para sempre. É um tempo indefinido ou um tempo demasiadamente longo, que ninguém sabe quanto é, mas não se diz que é para sempre. No entanto, quando traduziram para o português, colocaram lá a eternidade, o inferno eterno, o fogo eterno. Não pode ser eterno o fogo do inferno, nem o inferno. Por quê? Porque em determinado momento ele tem que ter sido criado. E precisamos ver o inferno como um lugar onde se reúnem as almas malignas, os espíritos malignos. E esse lugar, ele toma mesmo forma de um lugar físico. Depois, do outro lado, quando uma alma vai lá para o inferno, ela se vê num lugar de suplícios. Como a própria Escritura diz para nós, não é um estado mental apenas. É um lugar de suplícios para onde a alma vai. Mas ela não pode ficar lá para sempre. Isso já muda muitas coisas, não é verdade, irmãos? Se nós entendermos que eternidade é uma coisa diferente, o que é eterno? Eterno só pode ser o Pai Celestial. Só o nosso Deus, que nos criou para a sua alegria e graça. Fomos criados para Deus, né? Fomos soprados para nós existirmos na grandiosa obra de Deus. Amém? Com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Olha, veja as dificuldades que nós temos com as traduções. Irmãos, eu acredito que seria necessário fazer um trabalho de reconstrução do texto bíblico, colocando as coisas no seu devido lugar. Tem coisas que estão fora de lugar, dá um falso entendimento. Passagens obscuras se formam e dão origem a doutrinas de espíritos enganadores. Aqui nessa passagem, por exemplo, versículo 10. Tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Isso aqui é Salmo 102, versículo 25. Você vai lá dar uma olhada no Salmo, a palavra não está falando aqui do Senhor Jesus, mas do Senhor Deus, que são coisas distintas. Senhor Deus se escreve com as letras maiúsculas, e Senhor Jesus com a letra minúscula. Aqui a palavra tinha que aparecer ou tudo maiúsculo, ou tinha que aparecer o nome de Deus. Porque foi Ele que criou os céus. E o Salmo se refere a Deus, e não ao Senhor Jesus. Lembra-se da confusão que o Senhor acabou fazendo com os fariseus, perguntando acerca
de quem que Davi, de quem que o Cristo era filho? Os irmãos lembram dessa passagem? Aí, se era filho de Davi, e como é que Davi chamava o Senhor de Senhor sendo filho dele? Se Cristo fosse filho de Davi, como é que Davi chamava ele de Senhor? Tem um salmo lá que diz: disse o Senhor ao meu Senhor. Disse o Senhor Deus ao meu Senhor Jesus: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os inimigos por escabelo dos seus pés. Então isso faz diferença. Tu, Senhor nosso Deus, no princípio fundaste a terra e os céus são obras de tuas mãos. Agora ele vai falar aqui de Deus. Olha só o que ele diz. Eles, quem perecerão? Os céus. Os céus. Não está falando de um céu. Olha, vamos lá, vamos renovar os conceitos teológicos, né? Vamos deixar de lado aquela ideia de que só tem um céu. Não tem um céu só, não. Tem vários céus. Os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. O que a palavra está dizendo aqui? Que o eterno não muda. Que todas as coisas mudam. Até os céus eles mudarão. Mas o Senhor permanecerá para sempre, como Ele sempre foi. O nosso Pai Celestial. Ele não muda. Todos eles, como roupa, se envelhecerão, falando dos céus ainda, e como um manto os enrolarás e serão mudados. Irmãos, lá em Apocalipse, capítulo 6, versículo 14, a palavra diz que no fim dos tempos, os céus se enrolarão como um livro que se enrola, no período da renovação. É como se houvesse muitas páginas e cada uma dessas páginas fosse um céu. Por isso a palavra que foi dirigida aqui a nós, diz que como um manto eles serão enrolados e serão mudados. Mas tu és o mesmo, os teus anos não acabarão. Tudo passará, exceto o Senhor, que permanecerá na sua eternidade. A qual dos anjos foi dito: assenta-te à minha direita, até que eu ponha a teus inimigos por escabelo dos teus pés? Salmo 110. A qual anjo foi dito isso? Assenta-te à minha direita. Não são porventura todos eles quem? Está se referindo a quem? Aos anjos. Não são porventura todos os anjos espíritos ministradores? O que ele está dizendo aqui? Que o anjo, ele trabalha, não é quem que ministra, é aquele que faz alguma coisa. Tem ministérios. Os anjos têm ministérios. Eles se ocupam de atividades em todo o universo criado por Deus. Amém? É bom a gente entender isso, hein? Porque depois, quando a gente for para o outro lado, e se nós formos em Jesus, nós vamos ser transformados em anjos, de maneira semelhante a eles, nós vamos ser ministros do Senhor, ajudando o Senhor em todas as coisas que precisam ser feitas na sua criação. Deixamos de ser mendigos, pedintes da casa do Senhor, deixamos de ter medo de morrer, de ir para o túmulo, ficar dormindo até o dia do juízo. Todas essas coisas não têm sentido para quem nasceu de Deus. A morte não pode ter poder sobre nós, nem os infernos. Não é verdade, queridos? Se somos deuses. Então nós deixamos de ser homens mortais, deixamos de precisar do nosso corpo lá na sepultura. Tem um pessoal que gosta de esperar o corpo, que vai sair do túmulo para poder se vestir novamente a sua alma, não é? Existir com aquele corpo. Nós temos um corpo espiritual, por meio do qual nós existimos em qualquer lugar do universo, como os anjos têm. Dias atrás eu estava orando para uma senhora doente, enferma, e tive uma visão de um homem que chegou perto dela
com vestes luminosas. Ele estendeu as mãos sobre ela. Seria Satanás vestido de anjo de luz? A Escritura fala de homens de roupas resplandecentes que aparecem ao povo de Deus. Se apareceu para mim, como é que eu vou dizer que é o diabo? Que tal a gente entender que são os habitantes deste outro mundo, da vida eterna, anjos ministradores que estão vindo ajudar quem está precisando de ajuda, irmãos? Pastor, mas tem coisa parecida no Espiritismo. E o que eu tenho a ver com o Espiritismo? Eu tenho a ver com a Escritura. Está escrito na Escritura. O Espiritismo é que pegou da Escritura muitas coisas para fazer a sua doutrina. Ou não? Conhece a doutrina de Allan Kardec, os irmãos aí? Conhece os irmãos? Vai ler lá para ver se no de fora a fora não tem pedaços da Escritura. Não é verdade? 150 anos tinha doutrina, essa aqui já tem tempão. Né? No mínimo 4.000 anos de história, de escritos. 4.000 anos. Então pegaram daqui certas verdades e realidades para se fundamentar uma doutrina. Não tenho nada contra. Tenho nada contra. Amém, aleluia, vamos em frente. Todo mundo tem direito de crer no que quer. Mas nós precisamos fazer verdadeiras e anunciar essas boas novas que nós entendemos quando examinamos cuidadosamente o texto bíblico. Não são porventuras todos os anjos, espíritos ministradores, olha, eu vou tornar a coisa mais grave, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Ué, então os anjos são enviados para ajudar a nós que vamos herdar a salvação. Quer chamar de espíritos? Tanto faz. As palavras é uma confusão mesmo. Mas são anjos do Senhor. Quando Moisés e Elias apareceu a Jesus com roupas resplandecentes, seriam fantasmas? Seriam anjos de Satanás fingindo que era Moisés e Elias? É claro que não, meu irmão. A Escritura mostra a realidade da vida eterna e nós precisamos entender com todas as suas consequências, corajosamente. O povo de Deus não pode se deixar enganar como vem deixando ser enganado por muitas pessoas que ensinam doutrinas de espíritos enganadores. Está escrito aqui, a não ser que você distorça o sentido da Escritura para inventar uma coisa qualquer para dizer que não é isso que eu estou falando. Mas a palavra de Deus, ela diz que o Senhor, Ele tem à sua disposição, eu acredito que uma multidão infinda de anjos para servir em todas as coisas necessárias a esse mundo e a outros lugares da casa do Pai. Amém? É o que nós entendemos. Irmãos, Hebreus fornece muitos ensinamentos importantes para nós compreendermos a profundidade da obra de Deus, do grande plano que Ele tem para essa humanidade e de como nós participamos de todo esse projeto, né, vamos dizer assim, na medida em que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor, nosso Salvador, que nos perdoa os pecados e nos leva para a região da sua luz maravilhosa. A partir de aí, nós fazemos parte da videira e passamos a dar frutos. Não somos mais varas inúteis, mas estamos engajados no plano de Deus para esta humanidade. O Senhor nos abençoe, nos guarde, abençoe os irmãos que recebem a palavra em outras cidades. Que assim seja.